Olá, seja muito bem-vindo ao Get Uma à Mesa. Meu nome é Mariana Iduque Daniele e existe um lugar especial nessa mesa para você, onde o convidado de honra é Jesus. Nós estamos aqui hoje com duas convidadas especiais. Hoje, excepcionalmente, o nosso programa está sendo gravado porque sexta-feira é feriado. Mas eu quero primeiramente agradecer todos vocês que participaram ao vivo, que assistiram depois, foi incrível. E nós tivemos visualizações de muitos lugares que nos surpreenderam. Tivemos pessoas do Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, Canadá, Estados Unidos, foi muito legal o feedback. Então eu quero pedir em primeiro lugar, se você ainda não se inscreveu, que você se inscreva no canal, que você coloque nos comentários de onde você está nos assistindo, que isso é muito importante para nós, esse retorno, a sua interação. E também quero aproveitar e dar alguns avisos. Dia 21 de abril, segunda-feira, às 18 horas, nós teremos o nosso culto da Get Church Curitiba no Espaço Torres. Você pode fazer sua inscrição lá na bio do Instagram. Dia 26, nós teremos uma imersão no livro Uma Vida Abençoada, que é um livro incrível que tem mudado a vida de muitas pessoas, né, da igreja em si. Então, você pode se inscrever também. E dia 26 teremos o culto de mulheres. Então, esperamos você nessa programação. Quero começar apresentando a minha convidada, pastora Andressa Cunha. Olá, tudo bem? É um prazer estar aqui com vocês. Graça de Deus estar aqui nessa mesa com essas duas mulheres incríveis e eu tenho certeza que Jesus, que está aqui à mesa com a gente, tem uma porção nova para liberar nesse podcast, Mari. Amém. Seja muito bem-vinda. Obrigada. Tivemos o nosso primeiro Movie Get Woman no sábado, foi incrível, foi muito gostoso. E eu quero que você comece falando isso, né? O que é o Movie Get Woman e como que nasceu isso no teu coração? Uau, eu estava até conversando com a Sheila antes do podcast começar, que o Move, ele foi uma direção de Deus, não tem outra explicação, não tem outra explicação. Ele começou a nascer, ele não nasceu nesse sábado, ele começou a nascer no meu coração há 1 ano atrás, quando o Senhor me pegou num momento de secreto e falou assim, filha, eu preciso que o seu corpo físico esteja preparado para acessar a nova estação que eu tenho para você. E eu confesso que de início isso não fez muito sentido na minha cabeça. Mas em obediência eu comecei a me movimentar, comecei a sair da inércia, né? Eu fui atleta de alto nível, né, durante muitos anos, mas depois que eu parei, a minha vida sempre oscilou muito nessa área, né, de cuidado com o corpo, cuidado com a saúde. Sofri muito em algumas áreas em relação a isso, porque nós temos a falsa imagem de que se você é magro, você é saudável, e isso não existe. A nossa saúde não está somente ligada a um padrão estético, mas ela vai muito além disso. Então eu era uma magra com muitos problemas de saúde. Tive também início de um déficit de vitaminas no corpo, então isso me deixou de cama por muito tempo e foi bem difícil. Então, prontamente, em obediência ao Senhor, eu comecei a me movimentar. Isso foi quando? O Luca tinha 1 ano, foi ano passado. Nós já sabíamos que nós vínhamos para Curitiba, mas não fez sentido eu preparar o meu corpo físico para cumprir um chamado ministerial, tu entende? Mas em obediência eu comecei a me movimentar e conforme eu começava a me movimentar e já nesse início já foi um movimento de engajar pessoas que estavam próximas a mim. E ali começou o Move. Foi em mim que começou o Move, dentro de um puerpério, dentro de um estado de saúde caótico, um biotipo magro, mas a saúde, né? Como eu estava falando, isso não tem nada a ver uma coisa com a outra. E ali o Move começou. Isso começou conforme o tempo foi passando e eu vi que as pessoas começaram a ser influenciadas por isso, isso começou a tomar uma proporção muito maior. E nesse ano, quando nós nos mudamos para Curitiba e de fato nós acessamos a promessa de Deus e a aceleração de tudo que Deus tinha para Curitiba, eu entendi o porquê 1 ano atrás eu já tinha me pedido para me preparar, né? Eu vejo que muitas vezes Deus libera muitas coisas sobre as nossas vidas e às vezes a gente não acessa na totalidade porque a gente não está totalmente preparado. E para essa estação, para esse tempo, o meu corpo físico precisava estar preparado, porque a demanda tem sido grande para a honra e glória do Senhor Jesus. Deus tem feito grandes coisas e aceleradamente. Então, numa conversa do Ministério de Mulheres, né, a gente fazendo um planejamento, acho que foi a nossa primeira reunião aqui em Curitiba, né, Mari, lá na Pastora Karen?
Quando algo começa a queimar no nosso coração, a gente às vezes fica chato, né? O meu marido falava, calma, você não pode ser a pastora fit chata. Tanto que o presente de aniversário dela foi um look de Verdade, academia. é verdade. Ainda estava escrito pastora fit. Eu falei, meu Deus, eu não posso criar essa nomenclatura, meu Deus do céu. Mas algo estava queimando no meu coração. E a gente começa a entender que não é para ficar só na gente, quando nas mesas que Deus nos coloca, aquilo espontaneamente sai dos nossos lábios. E todas as mesas que eu sentava, eu começava a falar disso. Pô, você está cuidando da tua saúde? Como é que tá a sua saúde? Como é que tá, né, o seu cuidado com o seu corpo, enfim. E tem pessoas que não estavam nessa mesma frequência, e tá tudo bem, né? Tá tudo bem. Mas eu comecei a perceber que aquilo não era só um comando para mim, quando isso começou a tomar uma proporção muito grande no meu coração. E nessa reunião de mulheres, a pastora Karen falou: vamos fazer um braço do Ministério de Mulheres com essa temática, porque essa é uma dor das mulheres hoje em dia. Eu falei, será? Um movimento fitness dentro do Ministério de Mulheres? Será que vai dar bom isso? Mas, enfim, em obediência, a gente iniciou o Move e no nosso primeiro movimento nós tínhamos 50 mulheres lá no Parque Barigui num sábado, sedentas por uma transformação, por uma mudança de vida. E aí a gente começou a entender que, uau, Deus estava na mesa com a gente. E olha como o Espírito Santo é intencional e ele faz todas as conexões, né? Nós estamos aqui no espaço da Sheila e do Cléo, e foi através da vida dela que a Gi, né, chegou até você. Até a Gi, que foi um presente do Senhor dentro desse movimento. Deus nos apresenta, assim, Deus cuidou de cada pequeno detalhe dentro desse movimento, Mari. E a Gi começou a ir num outro clã, enfim, que ela queria um clã na parte da tarde, foi parar no meu clã. A Gi que veio para a igreja através da vida da Sheila. E quando a gente sentou numa mesa para tomar o primeiro café, ela me falou sobre a necessidade de colocar a fé dela em prática dentro do dom que Deus tinha entregado para ela com a atividade física. Eu falei, eu não acredito que você está sentada na mesa comigo, porque foi depois da nossa reunião onde a gente decidiu criar o Move. Eu falei, você era a peça que faltava para esse movimento. E aí, agi. E olha só, nós estamos em 3 mulheres, né, sentadas à mesa, e cada uma tem uma história, porque o tema de hoje é corpo, alma e espírito, encontrando o equilíbrio. E eu creio que cada uma de nós teve algum ou alguns momentos da vida onde houve um desequilíbrio muito grande, onde houveram feridas, né, com relação ao peso, com relação à aparência, seja num puerpério, seja, né, uma depressão, enfim, todas nós sentimos em algum momento. E muitas vezes isso não é compartilhado. Muitas vezes as pessoas retêm isso, né, por ser uma dor, por ser às vezes um motivo de algumas julgam vergonha, exposição. E é muito necessário isso, porque não é só sobre aparência, mas é sobre encontrar um equilíbrio, porque se eu estou bem com o meu corpo, a minha mente vai funcionar bem e eu vou conseguir orar e vou conseguir fluir naquilo que o Senhor tem para mim. Mas quando eu não estou em paz com o meu corpo, quando os meus hormônios estão desequilibrados, quando as minhas vitaminas estão desequilibradas, isso tudo vai interferir. Então nós somos seres muito complexos, né? E nós temos que fazer a nossa parte. Sim, nós oramos para Deus pedindo saúde, mas e a nossa parte, né? E hoje nós temos aqui uma convidada muito especial. Ela é de Chapecó, mas nos visita com frequência, graças a Deus. Minha amiga querida Kátia, seja muito bem-vinda. É uma honra ter você aqui. Deus foi muito específico e pontual em permitir que você estivesse aqui hoje, porque eu sei que Ele vai transbordar, né, na vida de mulheres tudo aquilo que você já superou. Então, seja muito bem-vinda. Obrigada, Mari. Obrigada, Andressa. Obrigada, Sheila, né, por esse espaço, por esse tempo, por esse convite. É, né, uma honra, um privilégio poder estar aqui com vocês. São mulheres que eu admiro imensamente, né, mulheres que eu tenho um carinho muito grande, que fazem parte da minha vida, da minha história. Andressa cuidando da minha filha agora, que é a parte mais preciosa da minha vida, né? Minha Mari, minha amiga de longa data, né? A gente já viveu tantas coisas juntas e mais uma vez Deus nos une. E engraçado que eu estou aqui porque eu vim aqui para cuidar da saúde, né? Não só para ver minha filha, para dar um cheiro nela, né? Que está aqui estudando, mas também para isso, né? Então, já juntando ao tema de hoje, né? Muito pertinente. Kátia, e dentre todos os processos que você já venceu e superou, um deles foi, né, quem te vê não imagina, foi a obesidade, que chegou ao ponto de você fazer uma cirurgia bariátrica. Eu queria que você compartilhasse, né, quando que começou esse processo dentro de você, né, como em você, enfim, e as etapas que você acha relevante para trazer para as mulheres. Não só mulheres, homens também, Sim, né? Eu acredito que isso iniciou ainda na minha adolescência, né? Onde a gente tem os conflitos com o corpo, aonde a gente se vê uma imagem, quem
me conhece desde essa época. Eu tenho uma amiga que caminha comigo até hoje, que ela é da adolescência, a Cris, que é minha comadre, e ela sempre diz: eu não sei o que é que você via de gorda em você, mas eu via, né? Então eu tinha já essa disfunção de imagem. E tanto me via que me tornei, né? Então, na minha adolescência, sempre muito problema com isso, muita facilidade para engordar, mas o meu engordar era muito pequeno, aos meus olhos era imenso, né? Então, ali eu vejo que já começou todo esse processo de disfunção de imagem, insatisfação com o corpo, baixa autoestima, né? Então, tudo isso eu creio que ali começou, mas o gatilho maior foi depois da gestação, né? Onde eu tive um ganho de peso alto. E eu não eliminei mais, eu só passei a engordar mais e mais, comendo emoções, como a gente, né, sempre fala. E aí, depois disso, virou uma bola de neve, onde eu não consegui mais emagrecer, e eu cheguei a quase 100 quilos com 1,54 m. Então, é muito peso, né, para uma pessoa da minha altura, para qualquer pessoa, né, mas para minha altura, muito mais. E aí, sim, eu decidi, na verdade, foi algo que eu digo que foi Deus que colocou no meu coração, né, eu precisei aceitar a cirurgia bariátrica e eu ouso dizer que essa aceitação, ela ainda continua em mim, né, não é algo que, eu tenho os contras muito grandes da cirurgia bariátrica, né, e já me incomodam menos, mas já me incomodaram profundamente, né, então porque eu não aceitava, eu imaginava que se eu fosse fazer uma atividade física, cuidar da alimentação, eu iria emagrecer, só que já estava por esse processo já há 10 anos, né, e eu não via resultado. E até que chegou um momento que eu cheguei no limite, eu disse: ou eu vou morrer, né, de um jeito ou de outro, ou eu vou morrer de tristeza, e aí outras coisas vão acontecer, ou o meu corpo, de fato, eu tô me matando aos poucos. E aí foi que eu passei, né, pela cirurgia bariátrica, aí foi um novo começo de vida, né, não só físico. Olha só, pegando o gancho do que a Kátia falou, nós 3 temos filhas meninas, né? E eu creio que muitas das nossas dores nascem na infância e na adolescência. E eu até compartilhei com a pastora Andressa um pouquinho. Todos nós, em algum momento da vida, somos afetados por alguma mentira de Satanás, né? Sim. E se nós não temos uma mãe, um pai, uma liderança atenta para nos ajudar naquele momento, essa mentira se torna uma verdade. E ela toma uma proporção muito grande. Quando eu era criança, eu gostava muito de fazer teatro, dança, enfim. E teve um momento da minha vida que uma professora entrou em contato com a minha mãe e disse assim: olha, a Mariana pode, né, competir através da dança e tudo mais, mas ela precisa emagrecer. E a minha mãe me trouxe essa informação, sem filtro. E quando eu ouvi aquilo, o que eu entendi? Para eu ser boa o suficiente, eu preciso ser magra. E é muito engraçado que aí entra a ferida de aceitação, rejeição e tudo mais. E na minha cabeça, a mentira que o inimigo colocou, isso, sei lá, com 12 anos, era que eu era feia e magra, feia e gorda. Se eu fosse feia e magra, eu conseguiria alguém. Então eu entrei num processo de anorexia, né? Eu parei de comer totalmente. E depois disso, uma bulimia. Então, o que eu quero dizer com isso? O quanto nós, mães, temos que ter esse olhar atento. Porque num mundo que é tão bombardeado, né? Por padrões de beleza, por filtros e tudo mais. Se nós não formos essa barreira de proteção para as nossas filhas, o que vai ser delas? É verdade. E eu acho que encaixa muito com o que você está falando, Mari, a nossa construção de identidade. Porque eu vejo que tudo começa aí. A partir do momento que eu construo uma identidade, tanto em nós mulheres, quanto principalmente nelas, né, que estão nesse início de vida, mas quando desde cedo eu consigo construir a identidade delas em Deus, afirmar quem elas são verdadeiramente, a gente vai conseguir minimizar esse impacto na sociedade. Porque, gente, elas estão no mundo, na escola, elas vão lidar com padrões diferentes, elas vão lidar com o padrão de beleza que o mundo diz que é o padrão correto. Mas quando a gente, como mães, tem esse entendimento e afirma a identidade delas, e afirma que elas são lindas, e afirma que, por exemplo, você sofreu com a questão da magreza, eu sofri com a questão da estética do meu cabelo, por exemplo. Né? Era um cabelo diferente de todas as outras pessoas, então eu entendi que o meu cabelo, para ser bonito, tinha que ser liso. Né? Então, assim, naquele momento não tinha alguém para me dizer: o seu cabelo cacheado é lindo, uau! Nossa, o seu cabelo é diferente, olha os seus cachinhos, ninguém mais tem um cachinho que nem o seu cachinho.
sabe? Isso entra muito no padrão estético, sabe? Então, independente de como elas forem, independente de qual o formato do corpo, porque nós somos seres diferentes dos outros, né? Mas que a gente, como mãe, como autoridade sobre a vida dessas meninas, pudermos afirmar, nossa, você é linda, né? O seu cabelo é lindo, olha só, a minha filha é bem magrinha, então às vezes ela se sente mal de ser tão magrinha, eu falo, filha, você é linda do jeito que você é, Deus te fez assim, perfeita, olha isso, olha aquilo, como é lindo, como Deus fez lindo. Ela já tá com uma autoestima que às vezes eu tenho que puxar ela para baixo um pouquinho. Já chegou nesse nível, mas porque isso foi fundamentado dentro do coração dela desde cedo. Eu acho que isso é algo muito importante de se trazer para que a gente tenha esse entendimento, para que desde pequenininha a gente esteja afirmando, para que lá na frente elas possam ser pessoas tão seguras de si, que elas não se cuidam para agradar outras pessoas, mas elas se cuidam porque elas entendem que o que tem nelas é templo do Espírito Santo e é uma forma de glorificar a Deus também. E eu ainda acrescento, né? Tu falou muito da maternidade, da mãe, né? Mas o papel do pai nessa afirmação, verdade. ele é, eu ouso dizer, maior ainda. É maior. Né? Porque eu tô falando da menina agora, Uhum. né? Não que pro menino não tem, mas tô falando da menina em específico. É o primeira figura masculina na vida dessa menina. Então, o que ela receber é o padrão que ela vai ter, Sim. né? Então, um pai que afirma essa autoestima, afirma essa identidade dessa menina, com certeza lá na frente ela vai ter muito menos problemas, né? Do que, claro, nós, gente, ninguém tá aqui para culpar pai e mãe, porque nós também erramos, né? Mas com toda certeza eles fizeram o melhor que estava nas mãos deles, né? Com certeza entregaram muito mais do que eles receberam, né? Agora, nós hoje, se nós soubermos disso e nós não colocarmos isso em prática, esse é um erro muito grande, né? Eu não saber das coisas, eu fazer as coisas sem saber, eu estou errando por ignorância, por eu não saber, né? Eu tenho certeza que se nós conversarmos com os nossos pais, eles pudessem voltar atrás, eles voltariam e acertariam. Sim. E eu tenho certeza que nós mesmas voltaríamos atrás e faríamos muitas Sim. coisas diferentes. Então, não é para dizer, mãe, pai, vocês... Não, eles deram o melhor, mas Satanás, ele se utiliza dessas mentiras para criar todas essas crenças que lá na frente vão nos limitar, né? Então, que não só as mães, mas os papais entendam dessa importância, né? Na vida da menina em específico. E do menino também. Tem um livro que se chama Educando Meninos e Educando Meninas, né? E eu li primeiro Educando Meninas, que a Betina é mais velha, agora eu tô lendo Educando Meninos. E ele diz assim, que a menina tem um espaço dentro dela que só o pai ocupa. E se o pai não ocupa, o primeiro homem que vai aparecer vai ocupar. E nem sempre esse homem é alguém positivo, alguém com caráter, alguém que... Então, muitas mulheres se envolvem cedo por carência. Porque elas precisam se sentir amada, né? Nós aprendemos Mulher Única que a gente precisa ser aquela pessoa que é desejada, não só pela questão sexual, mas pela questão de ser amada. E quando a menina não tem isso com o pai, ela vai buscar. E isso é muito nocivo, né? É perigoso, né? E até a questão da feminilidade. No livro diz que a menina, ela chama a atenção do pai pelo fato de ser princesinha, então ela coloca o vestido, ela espera aquele elogio. E se o pai não percebe ela assim, ela vai pro oposto e pensa assim, se eu me tornar igual ao meu pai, quem sabe ele vai me perceber. Então eu vou ser masculina, então eu vou gostar do que ele gosta. Claro que tudo bem mulheres gostarem de coisas, né, futebol, mas aquele extremo que a menina tenta se parecer com o pai para ser aceita. E é só a gente experimentar, fazer o teste nas nossas casas, né? Nós elogiarmos e esperar quando os nossos maridos elogiam. É muito diferente. Parece que os olhos delas brilham, né? E, claro, eu não tenho menina, eu só tenho Heloísa, né? Então, não sei falar de que é ser mãe de menino. Mas vocês duas que têm, creio que não seja também tão diferente assim. Mas é só a gente experimentar, né? E tanto elogio quanto a crítica, né? Sim. A crítica, eu creio que, assim... no peso até pode ser até maior do que o próprio elogio. Não que o elogio é importante, mas a crítica, ela destrói muito. Né? Nós, como mães, podemos dizer, você é uma chata. Mas se o pai chama de chata, nossa, acabou o mundo. A vida. É isso aí. Né? Mas tem tudo a ver com a identidade, né? Que a pastora às vezes falou. E eu queria, inclusive, perguntar isso para você. Quando que foi esse momento que você, em Jesus, redescobriu tua identidade, né? Construiu tua identidade? Porque quando nós estamos lá fora, longe dele,
tudo que nós temos é uma desconstrução, né? E de repente ele pega tudo aquilo e reconstrói, faz uma repaginada total de dentro para fora. Quando foi esse momento e o que você entendeu? Olha, Mari, eu fui uma pessoa que sofreu muito com essa área. Muito mesmo. Eu fui uma pessoa muito refém da opinião dos outros. Eu sofri muito, essa foi uma área que eu ouso dizer que foi a área que Satanás mais me atacou, na minha construção de identidade, sabe? Na verdade, eu nem tinha identidade, né? Então, por muito tempo eu sofri, eu podia fazer o melhor projeto. Se alguém viesse e falasse que não estava bom, eu me colocava no fundo do poço. Se alguém não me olhasse, não me cumprimentasse, eu pensava, meu Deus, o que eu fiz para essa pessoa? Não, eu fiz alguma coisa de errado, eu fiz alguma coisa de errado. Ia para o fundo do poço. Até que se iniciou um processo de construção. E esse processo de construção se iniciou num discipulado. Olha, Num discipulado. Por isso que eu falo, sabe, a importância do discipulado, a importância de você caminhar com pessoas que acreditem em você, que acreditem no que Deus depositou na sua vida. E não era algo que eu tinha percebido. E a pastora Karen, que me discipulava na época, me discipula até hoje, inclusive, um beijo, pastora Karen, ela identificou isso e a gente começou a trabalhar isso dentro do discipulado. E a tal ponto que chegou um momento onde eu não me reconhecia mais, porque eu não sabia o que era ser alguém que tinha uma identidade construída, porque eu não tive essa afirmação na infância. A minha adolescência foi exatamente essa, refém de padrões, refém, sabe, da opinião das pessoas, refém de muitas coisas. Então isso começou depois já na vida adulta, onde a gente já tem muitos padrões estabelecidos, né? Onde a gente já é acostumado a fazer as coisas da nossa forma. E começou num discipulado e foi uma construção linda, Deus foi me apresentando quem eu realmente era. Deus foi me apresentando no que eu era realmente boa, Deus foi me apresentando quais eram as minhas fraquezas. E hoje eu ouso dizer, assim, sabe? Eu até brinco que no final do ano passado Deus me deu uma palavra e eu compartilhei lá no Instagram, que falava que para tudo na vida, no nosso mundo normal, a gente precisa de um documento de identidade, né? Você não sai de Curitiba para ir para Balneário Camboriú se você não tem um documento de identificação. Isso, o documento de identidade, eu não sei se vocês sabem, mas nos primeiros dias de vida, o bebê já está apto a fazer um documento de identidade, tamanha a importância que esse documento tem no nosso mundo natural. Só que nós nos esquecemos muitas vezes que no mundo espiritual é da mesma forma. Nós não construímos nada em Deus se nós não tivermos com clareza a nossa identidade nele. E foi uma construção muito linda e hoje eu ouso dizer assim que eu sou uma pessoa com uma identidade muito bem resolvida, sabe? Eu falo que para me deixar assim, confusa se eu tô realmente fazendo uma coisa certa, não tem que ser uma pessoa que tem uma relevância muito grande na minha vida, sabe? Que é uma pessoa que eu sei que conhece meu coração, para que eu possa ponderar, não, realmente, eu acho que aqui eu preciso melhorar. Mas eu tenho uma clareza de identidade muito grande. Mas respondendo a tua pergunta, começou numa mesa de discipulado. Ai, que lindo. Começou numa mesa de discipulado. Olha a necessidade do cuidado um a um, né? E que muitas vezes é negligenciado. É verdade. É porque às vezes o orgulho entra muito em jogo, Mária, sabe? Às vezes a gente acha que a gente, não, eu posso resolver tudo sozinho, eu não preciso. Não, mas ali eu coloco até o peso no cuidado que a igreja tem, que a GET tem sobre pessoas. Sim. Porque eu já tive uma caminhada onde eu nunca fui discipulada. Para mim isso é novidade. Então o quanto é precioso você ter alguém disponível para sentar contigo e te reconstruir, porque uma coisa é você conhecer Jesus, nós conhecemos Jesus, nossos pecados são apagados, recebemos a vida eterna, mas e o processo? E o processo de reconstruir tudo aquilo que foi destruído, né? Então, isso sim, nós precisamos caminhar junto, né? Através de discipulado, cursos, enfim. É verdade, muito importante, sabe? E a gente ser humilde para entender que essa era uma área da minha vida que eu não via como um déficit. Eu realmente não enxergava que eu era uma pessoa que tinha problema com a identidade. E precisou alguém sentar na minha frente e falar assim, olha, você não acha que nessa área a gente precisa melhorar? Será que você não acha que você está sendo muito refém da opinião do que as outras pessoas pensam a seu respeito? Então tem áreas na nossa vida que a gente não tem o entendimento de perceber algo que precisa ser melhorado, sabe? Então quando a gente se dispõe a ser cuidado por alguém, a ser discipulado por alguém, a se submeter a isso, sabe? A gente cresce muito. E isso é a importância também do ser igreja, né? Porque se eu sou uma pessoa isolada, ninguém vai me sinalizar aquilo que está desalinhado. E eu li no livro Sussurro, até comentei com a Kátia, que ele diz assim... Maravilhoso. Começou sensacional, né? Indico, Sussurro, como ouvir a voz de Deus. E ele fala que todos nós temos um ponto cego. Assim, quando a gente vai fazer baliza, que tem aquele ponto cego que você não enxerga, nós temos esse ponto. E nós precisamos alguém perto de nós onde você autorize, dizer assim, Kátia, eu te autorizo. Se eu não estiver enxergando alguma coisa, você pode me falar. Ainda que seja difícil, vai com jeitinho, mas fala. Né? Porque muitas vezes a gente não enxerga aquilo que está desalinhado em nós. É verdade.
Kátia, queria perguntar para você, hoje como o tema é, né, corpo, alma, espírito, encontrando o equilíbrio. E não é fácil encontrar o equilíbrio, né? Uhum. Horas está equilibrado, horas a gente desequilibra, Uhum. horas a gente foca no corpo, horas a gente foca no espírito, horas na alma, enfim. Como você entende essa importância, essa interligação e como que você tenta manter esse equilíbrio entre as 3 áreas? Te respondendo, só posso falar da minha história, Com né? certeza. Então, quando surgiu né, o desejo de fazer a cirurgia bariátrica, ali começou um processo na minha vida. Esse processo que a pastora Andressa também passou, né? Aonde eu comecei a encontrar a minha identidade em Deus, né? Não a minha identidade da Kátia, casada, com uma filha, não. A minha identidade em Deus, quem Deus me fez para ser, né? E foi depois da bariátrica no meu primeiro Mulher Única, né? Então, quando eu passei pelo meu primeiro Mulher Única, né? Não sei se a gente explica o que é uma Mulher Única, é um curso, né? De mulheres que em breve, em nome de Jesus, a Guete Amém. Curitiba vai Amém. estar ministrando, né? E é um curso que para mim foi um divisor de águas, né? Então, ali eu fui entendendo e fui resgatando. Na verdade, eu não sei se resgatar é a palavra. Eu creio que eu encontrei a minha identidade, porque eu nunca havia tido nada parecido com isso, né? É óbvio que ela já estava em mim, porque desde o ventre da minha mãe, desde antes do ventre da minha mãe, quando Deus sonhou comigo, já existia isso, né? Mas óbvio que já no ventre da nossa mãe a gente já se afasta dessa identidade, né? Porque nós carregamos coisas que vêm de família, enfim, né? Isso já é um tema para um outro podcast, né? Mas o ponto foi a cirurgia bariátrica e o meu primeiro Mulher Única. Ali começou o meu processo, né, de encontrar essa minha identidade e me descobrir como mulher. E aí sim eu comecei a ter o equilíbrio, né? Mas veja bem, 2018 eu fiz, né? Então olha o tempo que já tem isso e a gente acha que o processo é algo assim, amanhã eu já acordo plena. Até porque todos os dias nós estamos mudando, né? Exatamente. E eu vejo que é um processo, claro, hoje a minha identidade ela está muito fortalecida, mas o processo de mudança em nós ele é eterno, é até o dia que Deus me levar daqui, né? Exatamente. Então, eu creio que foi ali o início de tudo, né? E eu passo por esse processo até hoje em várias áreas, né? Mas é um processo doloroso. Eu não sei para ti, Andressa, mas para mim foi um processo doloroso. Eu tive que ver Meu coisas Deus. que eu não queria ver a meu respeito. Eu tive que deixar para trás coisas que não faziam mais sentido para mim, que não condiziam com a pessoa que Deus me fez para ser, né? Nós vínhamos no caminho, eu e a Mari conversando, né, sobre coisas que a gente ainda deixa e a gente diz, fala mais sobre nós do que sobre o outro, né? Quando as pessoas me atingem, como que eu vou reagir? Então, isso é sobre mim, é sobre como a minha identidade está firmada em Deus, em Cristo, né? Então, esse é o grande processo. Eu acredito que as mulheres, elas estão tão perdidas, porque elas se perderam realmente da identidade. E aí a gente entra em pontos bem polêmicos, né? As mulheres que saíram para fora dos seus lares, né? Que veio, meu Deus, me fugiu a palavra, gente, os 45 não tá fácil. Porque O feminismo, né? Feminismo. Feminismo que entrou e fez uma bagunça na nossa vida, né? E isso não é algo bom, ao contrário, ele foi criado aos olhos das pessoas para dar vez às mulheres, mas isso foi distorcido. Na minha modesta, estou falando de mim, Kátia, minha modesta opinião, isso nunca foi criado com algo bom. Isso foi criado por uma mulher provavelmente muito ferida na sua identidade de mulher, na sua feminilidade, na sua singularidade. E não estou dizendo que isso não trouxe benefícios a nós mulheres. Eu não estou dizendo isso. E eu acredito que nós conseguimos muitas coisas porque mulheres lutaram. Mas, em contrapartida, também mulheres se afastaram da sua real identidade, né? Mulheres esqueceram de qual é o nosso verdadeiro papel. Então, isso tudo é uma construção, onde eu fui criada para que Deus me livre de depender de um homem, que Deus me livre, eu tinha que ser uma mulher independente financeiramente, emocionalmente, de todas as formas, né? E aí eu me pego dependente completamente do meu marido, financeiramente. uhum. Como é que eu lido com isso? Né? Foi um dos motivos de muito sofrimento na minha vida, onde eu demorei muito para me libertar. Mas eu digo que, para mim, o Mulher Única ele foi essencial nisso, e foi me
me levando a esse encontro do equilíbrio. E é como você disse, Mari, o equilíbrio, ele não é eu vou estar sempre. Gente, Mulher Maravilha não existe. Isso é um mito muito grande. Eu não consigo estar 100% o tempo todo em tudo. Não consigo estar 100% na minha vida espiritual, na minha vida emocional, na minha vida física. Às vezes, uma delas vai estar um pouquinho cambalhando aí, tá tudo certo. A gente não precisa se cobrar para ser 100%, porque aí a gente adoece. Uhum. Emocionalmente, né? Porque a gente não dá conta, né? Tem dias que você vai conseguir ser uma excelente mãe, né? Mas tem dias que talvez a profissional vai falhar, porque não vai dar conta. Tem dias que a mulher vai falar mais alto, eu vou ser uma excelente esposa, mas a mãe deixou um pouquinho a desejar. E a gente tem que entender que esse é o equilíbrio, né? Então, eu acredito, Mari, que hoje, para mim, foi eu aceitar que eu tenho limites. Uhum. Me levou a encontrar o equilíbrio. Né? Essa aceitação do meu limite. Não é óbvio que eu não vou deixar de fazer, de buscar de ser melhor. Mas quando eu entendi que a gente não precisa fazer tudo o tempo todo, isso é desgastante, cansativo e adoece. E aí entra a comparação, né, Kátia? Demais. Né? A gente falando sobre identidade, entra a comparação. Trazendo para essa área, daí eu vejo uma mulher que, poxa, acorda às 5 horas da manhã, treina, faz café da manhã para os filhos, faz o devocional dela, é uma super esposa, deixa o almoço pronto. Quando eu começo a olhar esse padrão que muitas vezes é lançado sobre nós, até através das redes sociais, eu falo, meu Deus, eu não vou nem começar a querer fazer Eu paraliso, né? Eu nem vou nem começar a fazer atividade física, eu não vou nem começar a querer me aperfeiçoar para cuidar dos meus filhos, porque esse padrão eu nunca vou alcançar. E quando a gente fala em equilíbrio, é entender que a constância, esses dias eu vi um vídeo muito legal, Perfeito. Mostrava uma torneira e falava assim, isso é constância, a torneira, a água estava caindo da torneira correndo, né? Mas aí a torneira estava ligada só um pouquinho e estava gotejando. Isso também é constância. Só entender que cada uma vai em uma velocidade. Mas encontrar o equilíbrio, eu sempre falo que é impossível você ser muito disciplinada em uma área da sua vida e isso não refletir nas outras. Eu acredito que encontrar esse equilíbrio é entender que eu não vou ser como a fulana de tal, mas eu preciso estar dando o meu melhor dentro do que eu posso nas áreas que eu consigo. Então, sabe, é importante a gente se movimentar porque o nosso corpo é templo do Espírito Santo, é santuário de Deus, e aí a gente entra num tema que é bem profundo. Porque quando Paulo escreve lá em 1 Coríntios, no capítulo 6, que será que vocês não sabem que o seu corpo não pertence mais a vós? Fostes comprado por um alto preço e preço de sangue, e agora o seu corpo se torna santuário de Deus. Eu entendo que, poxa, o meu corpo já não pertence mais a mim. Não é mais minhas regras, meu corpo, minhas regras, como o feminismo diz. Mas o meu corpo é santuário de Deus. É morada do Espírito Santo. E quando a gente vai para o templo judaico, o santuário era o lugar mais sagrado que poderia existir dentro de um templo. Era ali que repousava a Arca da Aliança. Então, poxa, esse corpo já não pertence mais a mim. Eu preciso cuidar dele como Deus gostaria que eu cuidasse, não tão somente como as minhas regras e a minha rotina impõe que eu preciso cuidar. Sabe, eu entendo que a minha família é projeto de Deus. Então, opa, eu não posso levar a minha família de qualquer forma, mas eu tenho que levar a minha família de uma forma que glorifique a Deus. Sabe? Então, equilíbrio é, na minha opinião, buscar o meu melhor em todas as áreas, mas entender que às vezes o meu melhor vai ser uma goteirinha. Às vezes o meu melhor vai ser uma torneira jorrando muita água. Mas o importante é eu buscar a minha melhor versão em todo o tempo. E você usa uma palavra que para mim é essencial, que é a constância, né? E eu entendo que a constância é em todas as áreas da vida. Por exemplo, devocional é constância. É hábito, né? De tanto eu fazer, vai virar um hábito. Só que eu tenho que ter constância, né? Quem não tem ainda o hábito do devocional, quem ainda talvez é novo na fé, né? Tá começando, tá entendendo o que é um devocional. Para mim também foi assim quando eu comecei, né? Então... Eu até queria aproveitar, porque como a gente estava falando do equilíbrio entre corpo, alma e espírito, né? Eu queria que as pessoas gostam muito de dicas práticas, né? Às vezes eu tô perdida, não sei por onde começar. Então eu queria que a pastora Andressa começasse falando sobre a questão do corpo. Realmente, sabe? O que é possível começar? Eu até brinquei com as meninas no sábado, eu disse assim, vocês não precisam começar atividade física na segunda, porque vocês já começaram hoje. Porque o nosso cérebro, quando você coloca assim, na segunda-feira eu vou começar, nossa, parece tão distante. Mas se hoje eu for caminhar com uma amiga, pronto, já comecei. E eu digo pro meu cérebro, só amanhã, só mais um dia, né? Então... Mari, eu acho muito importante a gente desmistificar isso.
E entender que a atividade física vai muito mais além do que 6 dias da semana levantando 50 quilos no supino numa academia. A atividade física é movimento. E Deus nos criou para o movimento. Quando Deus cria Adão e Eva lá e coloca eles para gerir o jardim, lá eles estavam em movimento, estava, né, capinar, cortar, mover. Deus nos criou para o movimento. Então, quando nós estamos fora do movimento, nós estamos fora do plano original de Deus para nossa vida. Mas entender que movimento é uma caminhada no parque com uma amiga. É subir a escada de casa, em vez de elevador. Movimento é você morar no quarto andar e você escolher ir de elevador ao invés de graças escada. a Deus que o teu é o quarto. Olha, você Se já eu vai estar chego no mais fitness No que meu, eu. eu chego lá meio morta. Sabe? Então, assim, iniciar entendendo que eu não preciso iniciar sendo uma aluna de crossfit, uma lutadora de Muay Thai. Eu posso iniciar fazendo um movimento que vai me trazer prazer, uma caminhada no parque com uma amiga, ou participar de um sábado no Move Get Woman, você está convidada a participar das nossas aulas, que é um funcional que são para todas as idades, para todos os tipos de corpo. Movimento. Eu acho que desmistificar isso é o primeiro passo para a gente começar. Começa com o que você tem. Conversando com uma amiga essas semanas atrás, e ela veio no nosso movimento, ela falando, uau, como eu queria algo assim aqui e tal. Eu falei, amiga, você não precisa de um Move Get Woman para começar a se movimentar. Ela, mas eu tenho os 2 bebês. Eu falei, quando eles fizerem a soneca, eu seguia uma garota muito legal no YouTube, quando os meus estavam nenenzinhos, que eu não conseguia sair, que ela dava aulas de 20 minutos, 15 a 20 minutos de atividade física. E eu fazia com lata com coisa de amaciante, com garrafa de 5 litros de água. Era o que eu tinha. Mas naquele momento era o necessário. E 20 minutos por dia, no meu puerpério, gente, mudou a minha vida. 20 minutos por dia. Sabe? Então começa com o que você tem. Se você tem 20 minutos no seu dia, comece com o que você tem. Se o que você tem é talvez ir para o seu trabalho caminhando, comece com o que você tem. Mas comece, porque os benefícios são incontáveis. Sabe que eu sou uma pessoa que eu amo estar ao ar livre. Me faz muito bem. Então, de manhã cedo, muitas vezes é difícil levantar. Aí, a primeira coisa que eu faço, eu pego, aproveito para levar minha cachorra a passear, mas é o momento que eu posso falar com Deus, porque não tem ninguém na rua, em voz alta. Eu caminho e eu respiro, e é tão gostoso isso. E se eu tivesse que pensar assim, eu vou levantar para fazer isso, 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 parece que é muito mais pesado, né? Então, e movimento gera movimento. Se você tem um relógio parado e você mexe uma peça, todas as outras começam a engrenar. Então, se você começa a fazer algo, todo o restante da tua vida, né, começa a se movimentar. Eu lembro que durante muito tempo eu fazia academia, né, lá em Chapecó, no Rafael Leite, meu compadre querido. E teve uma época que estava com tanto trabalho, inclusive fazendo a reforma da academia. E eu estava assim sobrecarregada, eu disse, quer saber? Só esse mês eu vou parar. Porque daí eu vou ter mais tempo para produzir e tudo mais. Sabe o que aconteceu? Eu não sou uma pessoa de ficar doente. Eu tive herpes que eu nunca tinha tido na minha vida. Eu peguei uma gripe, eu tive gastrite. Ou seja, aquela atividade física que eu achava que estava tomando meu tempo, na verdade, estava fazendo meu organismo ainda se manter saudável. Minha válvula de escape. E quando eu parei... Em todas as áreas, né? Quando eu parei, eu adoeci, ou seja, minha produtividade, ao invés de aumentar, diminuiu. Então, nós temos essa falsa, né? Se sobrar tempo, eu vou na academia. Se eu tô com falta de tempo, ou caminhar, enfim, qualquer atividade, a primeira coisa que você tira é aquilo, como se aquilo não fosse importante, né? E para eu estar bem pro meu marido, para eu estar bem pros meus filhos, eu tenho que estar bem comigo. Então, para mim, a atividade física é muito mais assim, é algo que eu posso fazer por mim. Pela minha saúde, eu tenho, né, questões da coluna, enfim. E por uma questão espiritual também, né, gente? Eu acredito que quando a gente traz a perspectiva para um âmbito espiritual, aí o negócio fica mais sério. Porque, como eu compartilhei ali sobre a carta de Paulo aos Coríntios, a gente entende que o nosso templo é muito mais do que uma carcaça que a gente tá para sobreviver aqui nessa terra. É um meio, um veículo que Deus nos deu para anunciar as boas novas. Já pararam para pensar sobre isso? Se hoje você acorda de cama, Kátia, doente, você não pode estar aqui anunciando as boas novas no podcast Get Uma à Mesa? Se hoje eu acordo doente, eu não posso estar aqui. Então eu vejo que nos últimos anos foi se trazido para dentro das igrejas uma hiperespiritualização, e isso é algo bom no sentido de que sim, nós somos seres tricotômicos, na verdade, né? Corpo, alma e espírito. Mas quando a gente acaba alimentando só uma dessas partes, é impossível as outras não desfalecerem. Então, nossa, eu tenho que me preparar, eu tenho que estudar, isso é muito bom, e eu apoio isso. Mas se você não tiver a tua ferramenta para anunciar as boas novas em plenas condições, de nada adiantou. E isso é a maior verdade, porque aconteceu comigo, né? O ano passado, para ajudar ainda no processo, né, nesse processo todo aí, eu desenvolvi o lipedema. Na verdade, sempre tive, mas não sabia que era lipedema, e
Hoje estou na fase mais inflamatória, né? Então, o ano passado eu tinha determinado que era o ano que eu ia cuidar da minha saúde, porque, né, enfim, eu via que era algo que eu estava deixando de lado. Mas eu sempre fui muito disciplinada, eu não funciono assim, vou fazer, eu tenho que ter disciplina. Cada um funciona de uma forma, né? Eu comecei fazendo 3 vezes atividade física na semana. E funcionava muito bem, porque eu acho que é isso aí. Eu preferia a gotinha, certinha, com constância, do que todo dia e que eu me enchesse daquilo e não quisesse mais fazer nada, né? Sim. Então eu comecei com essa constância. A minha meta depois foi aumentando. Fui 4 e até que eu estava indo todos os dias e assim, eu fiquei muito feliz, estava realizada, estava fazendo com gosto mesmo aquilo. Só que eu parei. E aí, a história de pandemia, para e vem, vem e vai, ali me bagunçou nos meus treinos até eu alinhar. Alinhei de novo. E ano passado eu larguei tudo. Assim, eu conto as vezes que eu me movimentei, enfim. Aí veio a Lolo, acabou adoecendo, fiquei em função dela e tudo foi desculpa para eu não voltar, né? E eu não me cuidei. O ano que eu disse que eu ia cuidar mais da minha saúde física foi um dos anos que eu menos cuidei da minha saúde física. E o meu espiritual estava voando, né? Porque foi, ministerialmente, foi o ano que eu mais vi coisas acontecerem na minha vida espiritual. Mas o meu físico estava péssimo e eu já não estava mais dando conta. E eu cheguei no final do ano num esgotamento, né? Mal sabia eu que eram vitaminas que precisavam ser alinhadas, eram coisas simples e que eu já chegava a pensar que era espiritual, mas não era. E eu dizia, meu Deus, não tem lógica. A gente sabe que o mundo espiritual é real, a gente sabe de tudo isso. Mas eu sabia que eu estava cuidando disso. E sabia que estava cuidando do emocional também, né? Mas eu tinha deixado de lado. E esse ano eu procurei uma médica especialista, né, na parte hormonal, porque depois a Mariana vai me fazer uma pergunta. Pode aproveitar, queridinha, e falar agora. Ai, que agora eu estou vivendo um novo tempo, né? Essa pré-menopausa, que tem um nome, pergunta se eu me lembro. Não me lembro, isso faz parte. Mas todo mundo deve conhecer como pré-menopausa. É. Então, eu estou vivendo esse momento, né? As mulheres se preocupam, pensam assim, eu vou me preocupar com isso quando chegar a hora, quando começar a ter sintomas. Gente, talvez tu nem vai ter sintoma e você já precisa tratar, porque o teu corpo já começa a sentir os efeitos. Só que nem sempre vai ter. Eu tive sintomas já desde muito cedo, né? E até que eu cheguei no meu limite, eu disse, não dá mais para ficar assim, não tem como mais. Imagina, meu corpo como bariátrico, ele já não absorve vitaminas em função da cirurgia. E aí entro ainda no climatério, acho que é, né? Que é pré-menopausa aí, nesse processo que também dificulta a absorção, então 0. E aí eu busquei uma médica especialista nessa área hormonal aqui de Curitiba, eu orei por isso, disse, Senhor, me apresenta alguém que me tire desse lugar, porque eu preciso reorganizar isso, né? E aí foi aonde eu encontrei e eu fui cuidar, e esse ano eu estou, né? Voltei a cuidar da minha saúde e realmente eu tenho me sentido outra pessoa. E isso tem influenciado em todas as outras áreas da minha vida, espiritual, emocional, em todas, né? Porque eu comecei a realinhar. Então a gente tem que ter esse olhar. E as mulheres, por favor, um aviso, cuidem antes de entrar ainda nessa pré-menopausa, porque quando a gente entrar na pré-menopausa, a gente já está cheio de sintomas, já está cheio de um monte de coisa que a gente poderia ter evitado. Porque eu ia nas médicas, elas diziam, estava tudo bem. Olhava um outro exame que indicava que eu ainda estava ovulando, que tudo mais, mas não olhavam o meu corpo no todo. E essa foi a falha, né? Então, que a gente passe a nos olhar como uma pessoa integral. Eu não sou só a parte, não é só a parte ginecológica, existe um todo por trás do meu corpo. E como é que está alinhado isso, né? Então a gente tem que ter esse olhar. E aí sim, retomar a atividade física, cuidado com a alimentação. Não tem como fugir, é isso aí. Se Deus quisesse que nós nos movêssemos só no espiritual, nós éramos somente espírito. Exatamente. Não é verdade? E é muito que a gente engraçado possa- como isso, eu creio que o Espírito Santo, ele testifica com várias pessoas, né? Ontem eu tava arrumando a cama e pedi pra Alexa colocar um podcast do Jesuscope, que eu gosto de ouvir. E tava o pastor Arthur Pereira, marido da Thalita Pereira. Uhum. E o assunto era o quê? Saúde, atividade física, justamente isso. E foi muito engraçado, olha o que ele contou. Que quando eles estavam preparando o casamento, eles foram fechar o buffet. E a pessoa responsável pelo buffet tava dando um desconto pra eles, né? Daí ela disse, e a bebida? Não, nós não bebemos. Aí ela perguntou assim, vocês são crente?
E ele disse sim. Ela disse, então nós não podemos dar o desconto, porque festa de crente geralmente se come demais. Meu Deus. Porque existe uma frase engraçada que crente não bebe, mas o que come, muito. né? Ou seja, Glutonaria. também é um excesso. Eu tô tentando compensar, nossa, eu não bebo, mas então eu vou comer muito. E todo desequilíbrio aponta algo em nós. Meu Deus, isso é forte, Seja Mari. o consumismo, É. seja o cuidado excessivo com a beleza, porque também entra um detalhe, né? O meu corpo é templo do Espírito Santo. Ele é morada, mas ele não foi feito para mim idolatrar ele. Então, até que ponto a minha preocupação não se torna excessiva, né? Não se Eu torna... acredito, Mari, que até por isso que muito não se falava disso dentro da igreja. Porque se você olhasse para essa área, era vaidade. Ah, você tá querendo cuidar do seu corpo para quê? Para mostrar para quem? Você tá entendendo? Então, isso que você falou é muito pertinente. O equilíbrio. Deus nos chama pro equilíbrio, porque o desequilíbrio geralmente aponta para uma falta. Então, se eu cuido muito, tá errado. Mas se eu não cuido nada, tá errado também. Né? E nós mulheres sabemos que no momento de ansiedade, de tristeza, o que a maioria faz? Pega alguma comida e devora, seja uma barra de chocolate, seja um sorvete. Ou seja, por que eu tô fazendo aquilo? Para tentar suprir algo que tá em mim, né? Exatamente. E quando nós entendemos que tudo isso é paliativo, que na verdade a gente só vai encontrar tudo isso que nós precisamos em Jesus, né? A cura que nós precisamos, o equilíbrio é Ele. Porque até quando eu tô desequilibrada, eu digo, Jesus, me coloca no centro de novo, eu preciso, né? Então não é aquilo que a gente faz, é o que Ele fez por nós. E é muito sutil isso que você falou. A gente entender até onde é o meu cuidado e até onde é uma vaidade excessiva. A mesma coisa a questão do se vestir, que às vezes é delicado a gente falar. Para quem que eu me visto? É verdade. Você já pensou antes de ir pro culto, todas as mulheres dissessem assim, Jesus, como que você quer que eu me vista? Como que você me acha linda? Porque o meu corpo é para mim e para o meu marido, né? Não para os outros verem e admirarem. E muitas vezes a mulher se veste para ser admirada por outras mulheres ou por outros homens. Que né? indica uma falta de algo. Porque eu preciso ser reconhecida. Né? Então, gente, ser mulher não é fácil, né? Meu Deus. Meu Deus. Mas glória a Deus por isso, Glória a né? Deus. Glória a Deus por isso. A gente também tá um quezinho na frente em E vários eu sentidos. sempre digo, não é fácil, mas é maravilhoso. É maravilhoso. Quando a gente entende o que é ser mulher. Porque sabe o que é engraçado? Homens, eles não fazem nada pra mostrar pro outro homem. Raro, né? Mas mulheres, geralmente, eu até brinquei. Ela arruma a lancheira perfeita pra postar, pra impressionar a amiga. Olha como ela é uma boa mãe. Né? A mulher, ela se veste para outras mulheres. E isso nós precisamos desconstruir. Mas, Mari, sabe que eu acho um ponto de equilíbrio interessante também ressaltar? Não é pecado a gente se sentir bem com a gente mesmo, não é verdade? Jamais, é a melhor Não coisa. é pecado você se sentir bem com o corpo que você está, não é pecado você se sentir bem com a sua autoestima, né? Isso se tornar uma vaidade na sua vida, sim. Mas você se sentir bem não é, sabe? Então, se hoje você tá se olhando no espelho, você não se sente bem, você sente vergonha, você não se sente, sabe, satisfeito de verdade com o que você tá vendo, e eu volto a dizer, isso não tem a ver com estereótipo, gente. Saúde não tem a ver com estereótipo, autoestima não tem a ver com estereótipo, isso precisa ser ressaltado para que as pessoas não confundam as coisas. Mas eu duvido você sentar alguém nessa mesa aqui que fale que não se importa com o que enxerga no espelho. Mentira! Pra gente é importante a nossa autoestima, E a eu gente creio tá que bem. Deus gosta disso, porque, por exemplo, Ele parou tudo pra nos fazer. E quando você diz no espelho assim, nossa, Deus, obrigada por você ter me feito assim. Nossa, Deus, eu sou tão feliz com, né? Tem coisa mais feliz que você fazer algo pro teu filho e ele desvalorizar aquilo? Então, imagina você olhar pro espelho e dizer, nossa, eu não me gosto. E Deus dizendo, mas eu te fiz, eu amo você, eu amo a tua aparência, né? É verdade. Então, fazer as pazes com nós é muito importante. Nesse sentido, concordo. E ainda eu acrescento algo nisso. Se eu não estiver satisfeita com algo, eu tenho que entender por qual motivo eu não estou satisfeita. É isso aí. Né? E aí eu vou tentar fazer algo por isso, porque não adianta eu não estou satisfeita, eu deito lá no meu sofá e fico lá e não faço nada, né? Então eu tenho que me movimentar para mudar aquilo ali. Eu não sou contra, por exemplo, cirurgia estética, desde que tenha o que a gente está falando desde o início. Equilíbrio, porque tem pessoas que se perdem, elas querem uma imagem que elas nunca vão alcançar, e isso fala muito sobre algo que está desalinhado dentro delas, Vazio. né? Então, e que tem a ver com questões emocionais, falando como psicóloga, emocionais, e isso Kátia, a gente não pode aproveita desconsiderar. você, né, sendo psicóloga, Sem atuar agora? Entra nessa parte da alma um pouquinho, né? Porque muitas pessoas pensam, quando procurar ajuda? Pra que procurar ajuda? verdade. Cristão vai em psicólogo, né? Acho que é pertinente você aproveitar isso que você está falando e dar esse gancho, essa pincelada. Deve.
Sobre comer as deve emoções também. deve buscar ajuda, sim, né? E normalmente a pessoa que mais precisa é que menos aceita, que precisa de ajuda, né? E não é porque nós estamos dentro de uma igreja que nós somos imunes a tudo isso. Lembra que eu falei que desde que nós fomos colocados no ventre das nossas mães, algo vem sobre nós? Exatamente, algo vem sobre nós, né? Comportamentos, crenças, as heranças, né? E isso recai sobre nós e a gente passa aí a ter os nossos conflitos. Nascemos. Vem a nossa primeira infância, vem a nossa adolescência, iniciamos a idade adulta, né? E isso vai acrescentando ou diminuindo, ou o que já tem fica ainda maior. Então, os nossos relacionamentos, né? Não sei se tu falou aqui ou tu falou para mim. Não, tu falou aqui da professora, né? Sim, do De feedback. balé. Então, isso vê que foi um lugar longe do teu ambiente, que foi colocado, que talvez a tua mãe via que era importante a dança para você, e ela quis te ajudar, e essa informação que veio de fora foi destrutiva para ti, né? Então, muitas vezes não é dentro da nossa casa, já ocorre lá dentro, mas as situações de fora, de relacionamentos que a gente tem fora, reforçam tudo que já existe, né? E aí, aonde que eu vejo o ponto principal? Tem coisas que são espirituais? Sim. Existem coisas que são espirituais. E são mais espirituais do que a gente pensa, né? Mas existem muitas coisas que são emocionais, que a gente precisa alinhar, cuidar, ter um olhar diferente, buscar sim um profissional, né? Deus permitiu que houvesse psicólogo, terapeutas. Busque. A Getty agora tem, né, um espaço. Então, né? Tá aí uma grande oportunidade das pessoas olharem para dentro, se entenderem, se descobrir. Não consigo sozinha. Gente, sozinha não consegue mesmo? Tem pessoas para ajudar, tem pessoas para auxiliar. Mas queira ser ajudada, né? Exatamente. Não adianta buscar se a pessoa não está disposta. Assim como qualquer outra coisa na vida. Se você senta para um discipulado com alguém, a pessoa não entende que aquilo é necessário para ela, Jesus, você pode discipular ela 10 anos. É muito interessante quando Jesus vai curar uma pessoa, ele chega e diz assim, o que você quer que eu te faça? Você quer ser curada? Gente, seria óbvio, mas muitas vezes não é. Não. Muitas vezes a pessoa quer ter aquela dor para ela poder ter aquela muleta e aquela desculpa. E eu acho que temas importantes pra gente colocar é, por exemplo, por que eu não gosto de atividade física? Por que eu sou uma pessoa que sempre começo e nunca vou até o final? Que são temas que podem ser tratados dentro da terapia. Por que isso pra mim é um bloqueio tão grande? Por que cuidar do corpo pra mim é algo extremo, eu nunca nem pensei nisso na minha vida. Então, acho que são temas que são na parte prática levantados, que é algo que você possa se questionar, que inclusive pode ser tratado por um profissional. Porque talvez lá na sua infância, durante a sua vida, surgiram bloqueios, enfim, né, que não te deixaram exercer isso de uma forma totalitária. E sabe uma frase que eu acho muito importante? Que criança faz o que tem vontade, mas adulto faz o que tem que ser feito. Pronto. Então, nós temos que fazer o que tem que ser feito. Muitas vezes, o nosso dia tem muitas tarefas, mas eu preciso começar buscando a Deus, senão todo o meu dia vai ser comprometido. Se eu comer só o que eu tenho vontade, né, é óbvio que o resultado vai ser catastrófico, e não só de aparência, mas de tudo. Me ajuda, né, desequilíbrio, diabetes, enfim. E tudo. Eu não faço porque eu gosto, hoje eu acordei querendo. Não, eu faço porque tem que ser feito. E aí entra a motivação, né, Mari? Que é a nossa grande inimiga. É a nossa grande inimiga. Você, por mais espiritual que você seja, você não vai acordar todos os dias morrendo de vontade de fazer o seu devocional. Desculpa expor as minhas fraquezas. Não sei se acontece com vocês, mas... Até porque a cama é muito gostosa, principalmente no inverno. Um dia eu falei assim pra Deus, eu digo assim, Deus, o Senhor não dorme, mas é tão gostoso dormir. Sabe? Da mesma forma, na temática da atividade física, você não vai acordar todos os dias motivado para fazer. Mas eu entendo que eu não sou alguém que me move por aquilo que sente, porque se fosse assim, nem fé a gente teria. Eu me movo por aquilo que eu acredito e por isso eu faço. Não é todas as vezes que você chega no culto que você chora, que você sente a presença de Deus, mas eu não me movo tão somente pelo que eu sinto, mas eu me movo por aquilo que eu acredito. Com certeza você tá ali e foi alimentada. Exatamente, né? sabe? E então alguma coisa mudou. Né? Eu acredito que cuidar do meu corpo como templo do Espírito Santo é algo que é inegociável. Então eu não espero eu estar motivada. Eu vou porque eu sei que precisa ser feito. E ao mesmo tempo buscar uma vida leve. Por exemplo,
Se te faz bem tomar um cafezinho com pão de queijo, se permita. Qual o problema? Você tá... Equilíbrio. Exatamente. Equilíbrio. Porque também entra muitas pessoas, eu convivi, enfim, que viam a comida como uma inimiga. Sabe? A busca é tão grande, a ferida é tão grande que o alimento se torna um inimigo. Então ela come com culpa. Né? E aí entra outro podcast. Porque é muito triste isso. Algo que era para ser prazeroso se torna um motivo de Tu culpa. sabe que eu fiz pós-graduação sobre isso, né? Porque me empolguei com a bariátrica e tudo que eu vivi ali, pergunto se eu atuei. Não, é a minha grande ferida, né? E eu fiz sobre transtornos alimentares, obesidade, enfim. E quase todas as disciplinas que eu passei falava exatamente sobre isso, sobre as restrições do que causa, né? Por exemplo, quem tem compulsão alimentar não pode ter uma dieta restritiva. Porque no momento que ela tiver contato com esse alimento, muito provável que se ela não foi acompanhada da forma necessária emocionalmente, ela não vai ter controle. Ela vai sair do controle e aí é muito pior, né? Porque aí vem a culpa e, meu Deus, né? É avalanche, Isso né? aí, isso aí. Então, assim, a restrição, ela também é perigosa, né? E sem contar que vamos combinar que uma vida extremamente restrita, respeito quem leva isso como estilo de vida, amém se você conseguiu, mas para a grande maioria das pessoas isso é muito difícil, cansativo, doloroso, e a pessoa se torna uma pessoa infeliz, porque ela não se dá E para quem convive também se torna maçante, né? Sim, maçante. Né? Porque tu vê que aquela pessoa ela não aproveita os momentos, não desfruta de estar junto, de se permitir. Você não precisa sentar à mesa, se vão comer pizza, comer uma pizza inteira, pelo amor de Deus, coma um pedaço. Devagar, mas participe, compartilhe. E isso é ter equilíbrio. Só que a gente vai de um extremo a outro, a gente não consegue encontrar, né? Eu falo que muitas vezes em mudanças de comportamento meu, eu saio de um extremo vou para outro para daí eu encontrar o equilíbrio. A grande maioria das pessoas também faz isso, né? Sai do zero e vai lá pro 100 para querer fazer alguma coisa. Pergunta, vai continuar motivada? Não vai, porque não consegue, não é algo que é construído, né? A atividade física é construído. Vai de gotinha em gotinha para ver se você não chega onde você precisa. Claro, vai ter momentos, vai ter situações, por exemplo, agora, eu preciso passar por um processo de desintoxicação. Fiz esse mês, eu deveria ter feito. Nós viajamos demais, eu não consegui fazer. Tá determinado, voltamos amanhã para Chapecó, vou ficar um bom tempo lá até eu voltar para a próxima vez do meu retorno com a médica, e é isso que eu vou fazer. E não tem negociação, né? Então, é isso que a gente tem que entender. Agora eu vou ficar sofrendo por aquele período ali que eu deveria ter feito. Meu Deus. Isso nos trava, né? Porque daí a gente cria. Ah, não, segunda eu vou começar. Aí eu começo na segunda. Vou na terça. Daí na quarta eu não consegui. Ah, pronto. Acabou. Ah, não consegui. Respeitar. Qual é o teu limite? É 3 vezes na semana? Criatura, vai 3 vezes na semana, porque você quer ir 7 vezes. E recomeçar, né? Porque às vezes a gente não conseguiu e naquele dia a gente quer chutar o balde com tudo. Não, poxa, você não conseguiu? Recomeça da próxima vez. Se foi numa refeição, alinha na próxima. Você tem a próxima já para ajeitar, não a semana inteira que você vai perder. Isso eu aprendi no meu processo, né? Era isso que acontecia comigo. Eu chutava o balde numa refeição, aí eu dizia, mas já foi nessa mesmo, então vai nessa aqui também. E eu passava, e quando eu vi era mês já, e eu já não tinha mais, já tinha desalinhado tudo, né? E isso nos meus processos que eu passei, eu entendi que, poxa, esse meio-dia aqui eu me passei. Então, agora, peraí que eu tenho a próxima refeição para me cuidar. E é isso, é ter constância. Isso aí. Nós trouxemos muitas informações, né? Mas quem sabe tem pessoas lá nos assistindo que elas pensam assim, por onde começar? Sim, ok, eu identifiquei que a minha vida está em desequilíbrio, mas por onde começar? Seja num devocional, seja buscando... Enfim, nós temos uns 4 minutinhos para encerrar. Eu queria, Andressa, que você deixasse uma mensagem, você também, Kátia, sabe? Aquilo que Deus colocar no teu coração, que quem sabe você gostaria que alguém tivesse te falado no momento crítico da tua vida. Mari, eu acredito que é exatamente isso, sabe? Começar por pequenos hábitos que sejam sustentáveis para você hoje dentro da sua rotina, dentro do que funciona para você, dentro do que você gosta de fazer. Vou trazer puxar para o meu lado, né, que eu tenho falado tanto, que é essa questão da atividade física. O que você gosta de fazer? Você gosta de caminhar? Você gosta de nadar?
Você gosta de dançar? Principal O ponto. que você gosta de fazer? Comece com o que você pode e com aquilo que te traz prazer, que te traz satisfação. Não se espelhe num estereótipo que às vezes está muito lá na frente. Esses dias eu até parei de seguir um monte de gente que, uau, 6 horas da manhã, 5 horas da manhã, blá, blá, blá. Eu falei, meu Deus, eu nunca vou conseguir chegar nisso. Parei de seguir todo mundo, eu falei, eu vou dentro do meu padrão. Então comece com o que você tem nas mãos, dentro daquilo que você gosta de fazer e com metas que para você sejam alcançáveis. Eu, por exemplo, hoje não consigo fazer atividade física todos os dias, mas eu consigo dar o meu melhor em 3 vezes por semana. Então é o que eu consigo. Eu vou começar com o que eu tenho nas minhas mãos. Porque isso vai gerar, não te trazer frustração de não alcançar alguma meta que você estipulou, vai te trazer prazer e satisfação quando você concluir aquela tarefa. Então, comece com o que você tem. Comece com o que está nas suas mãos. Não se cobre tanto, mas tenha consciência de que você está dando o seu melhor dentro daquilo que você tem nas mãos hoje. Acho que eu diria lindo. isso. Maravilhoso. Kátia, deixa um recado, então. Então, corpo, mente e espírito, né? O corpo, a gente sabe, a Andressa acabou de falar, né? Sobre isso, de dar esse teu melhor e fazer dentro daquilo que você entende, que para você faz sentido, né? A mesma coisa eu diria da alimentação, né? Talvez comece com substituições, né? Não sei, talvez isso seja um ponto inicial, buscar uma nutricionista, não sei. Mas o que eu diria entre os três, corpo, mente e espírito, preste atenção em qual está mais urgente. Se for, que no meu caso agora foi o corpo, né, a minha saúde física, eu busquei ajuda para isso. Busque ajuda para isso. Se for a parte física, você entende que talvez é um médico, vá buscar. É atividade física, é um nutricionista, é ir para uma academia, eu não sei, cada um vai encontrar a sua estratégia, né? Se é a mente, busque um profissional que entenda de tratar da sua mente, das suas emoções, da sua alma, das suas dores, né? Se você entende que você chegou no limite e não está mais conseguindo sozinho, e esse limite ele é bem importante, porque ele pode levar a coisas muito mais graves emocionalmente, a grandes transtornos que depois vai ser muito mais difícil de você controlar, de tratar, e alguns nem, talvez vão ter que ser necessários medicações por toda a vida, né? Então, para não chegar nesse ponto, busque. E se é espiritual? Busque alguém que te aproxime de Deus, né? Eu vou dizer que para mim, o espiritual é o essencial, porque eu só consigo no espiritual dar conta do físico, dar conta de tudo isso. Então, para mim, Deus me mantém firme em todas as áreas da minha vida. Se eu tirar Deus da parte emocional, eu não vou dar conta. Se eu tirar Deus da parte física, eu não vou dar conta. Então, na minha vida, eu tô falando da Kátia, e que talvez isso possa servir de conselho, né? Uma palavra para alguém. Para mim, é Deus. Deus, eu não consigo começar nada se eu não convidar ele para estar junto, né? Eu lembro que eu compartilhei uma vez com uma colega que ela estava se formando, eu disse, convide Deus para fazer parte da tua profissão. Porque se nesse lugar ele não tiver, nesse lugar é excluído da vida, ele estar, não vai ser completo. A tua vida não vai estar entregue por completo para ele. Então, eu convidaria Deus a estar, independente de qual a área mais necessária e mais urgente da tua vida. Faça esse convite. Não espere amanhã. Faça esse convite hoje. A gente ouviu ontem, né? Ele está à porta. Ele bate. Ele não é um Deus grosseiro, ele é um Deus educado e ele está nos esperando o convite para entrar. Então, que a gente faça isso, decida, né? Para que ele faça parte disso. Amém. E o restante, as coisas vão se encaminhando. Que lindo. E é muito importante a gente entender que tudo é de dentro para fora, né? Nós queremos sim uma repaginada total. Sim, nós queremos ser a imagem e semelhança, ser quem ele nos fez para ser. E isso é de dentro para fora. Porque quando o meu interior é curado, é preenchido, naturalmente o meu exterior muda, né? O meu cuidado comigo mesmo, o meu cuidado com o próximo. Então, busque a Deus acima de todas as coisas. E o restante todo ele fará, né? Amém. Quero agradecer muito, como passar rápido, né? Meu Deus, demais. Teria muito assunto ainda. Andressa, muito obrigada. Foi um presente ter você. Que Deus continue te conduzindo, Amém. né? Nessa direção que ele te deu. E eu tenho certeza que muitas pessoas vão ser alcançadas. Amém. Em nome E vão de ter Jesus. vidas transformadas. Em nome de Amém. Jesus.
Kátia, muito obrigada pela sua presença. Sua vida é um presente, né? Você carrega muitas experiências que você superou com Deus e que muitas pessoas precisam ter acesso. Então, muito obrigada. Amém. Você é sempre Amém. muito bem-vinda. Amém. E que Deus também te abençoe. Amém. E eu sei que é um novo tempo na tua vida. Amém. Tem algo muito singular e individual nesse novo projeto, né? Amém. Que Deus colocou no coração da Sheila. Né? E Ela está que- aqui nos observando, gente. A pressão e é que- grande. E que desde o primeiro que vocês tiveram, né? Deus falou ao meu coração que Amém. teria algo novo para tua vida. E Amém. que muitas mulheres, assim como já são, serão ainda mais impactadas através da tua vida. Amém. Glória a Deus, em nome de Jesus. Muito obrigada por você que esteve aqui conosco nessa mesa. Você é sempre muito bem-vindo. E a cada semana nós teremos um assunto que Deus vai colocar no nosso coração. Porque o que nós estamos fazendo aqui é para que o nome dele seja conhecido e para pessoas encontrem respostas, né? Porque muitas vezes você não tem alguém para conversar. Então a gente quer ser essa mesa saudável, onde tem Amém. cura, onde tem alinhamento. Deus Amém. abençoe sua vida e até semana que vem, se Deus quiser.